Tudo bom, pessoal? Pronto, agora deu certo. Tudo bom, pessoal? Boa noite a todo mundo que entra. A gente hoje vai apresentar um momento único para todos vocês. Então, é uma aula que a gente vai falar sobre mini implantes ortodônticos, né? É impressionante como nos últimos anos o número de pessoas que chega falando, querendo discutir sobre mini implantes, tanto nos artigos, nas pesquisas, como também na clínica. Realmente ele veio para ser um grande diferencial. Então, o momento daqui, eu quero dizer para vocês que é nosso, né? Então, para quem quiser estar participando aqui, poder falar, professor, olha, eu estou aqui, eu quero fazer uma pergunta, quero participar, a gente é um momento aberto para todo mundo conversar, tá certo? Então, a gente vai estar esperando algumas pessoas entrando aqui e a gente também vai preparando aqui a aula para vocês, os slides que a gente prepara com tanto carinho, tá certo? Então, a gente vai estar separando aqui a aula para vocês, para a gente ir aguardando vocês começarem. Deixa eu pegar aqui. Sejam todos bem-vindos. E dizer para vocês, pessoal, que a grande pergunta, antes que eu coloque os slides, né? Tem uma galera entrando aí agora. Sejam todos bem-vindos. É dizer para vocês que hoje, de fato, quem não faz mini implante realmente está fora do mercado, né? A gente vê muitos colegas ortodontistas que dizem: a ortodontia é muito difícil, a ortodontia é uma área que eu não consigo ter uma performance boa, né? Uma performance clínica. Mas, de fato, a gente vê que muitos colegas acabam não acompanhando o que, de fato, é trazido, né, como um diferencial. Então, quando a gente fala de novas tecnologias em ortodontia, de fato, o implante é um grande diferencial aí, tá certo? Então, a gente vai estar esperando algumas pessoas estarem entrando, né? Acabou de iniciar agora abrir. A plataforma do YouTube é nova para muitas pessoas e para a gente conversando, tá certo? Sejam todos bem-vindos a essa live aqui. E aí a gente vai estar preparando aqui os slides, tá certo, pessoal? Tem gente que brinca e diz assim: Felipe, a sua boca é mini implante ortodôntico. Todo canto que eu vejo, mini implante, eu já lembro de você, porque de fato eu publico, a gente acaba compartilhando muita coisa sobre mini implante, né? Então eu vou preparando aqui, pessoal, a tela para vocês, né? Para a gente começando. E poder dizer para vocês, pessoal, que essa live ela não vai ficar gravada. Então, se você tem algum colega que está querendo assistir, saber um pouco mais de mini implantes, né? E está dizendo: ai meu Deus, queria tanto participar da live, mas nesse momento a gente não vai gravar essa aula. Então, se tem alguém que está aí, se perdeu no ponto, que você chame para participar da nossa aula, chame para estar aqui com a gente, porque essa aula ela não vai ser gravada, tá certo? Então, para que você não perca essa oportunidade de estar aqui junto com a gente nesse momento. Então, a gente vai estar compartilhando aqui agora a nossa aula com vocês. Vamos procurar aqui rapidinho. E aí a gente poder conversar sobre os mini implantes, tá certo? Sejam todos bem-vindos, pessoal. Vamos lá, projetar os slides. Doutora Ellen acabou de entrar. Seja bem-vinda. Pronto, vamos lá. Falar de mini implantes ortodônticos. Tudo certo aí, Jonathan? Estou aqui com uma pessoa ajudando na logística do processo, para ter certeza que o áudio está chegando para vocês direitinho e também as imagens, tá certo, pessoal? Então, vamos lá. Tá iniciando falando sobre esse assunto. Para mim, eu adoro falar sobre mini implante, né? Quem me conhece sabe que eu tenho publicado alguns artigos sobre mini implante, tenho depositado algumas patentes também, né? E é um assunto que eu tenho me aprofundado bastante, para que a gente possa cada vez conhecer, utilizar e entender como a gente pode tornar a nossa clínica algo mais fácil. Quantos colegas não chegam e dizem: meu Deus, a ortodontia é muito difícil. E, de fato, existe sua complexidade, né? Mas com os mini implantes as coisas vão se resolvendo, tá certo? E aí, como eu compartilhei nas minhas redes sociais e também muitos grupos, pessoal, a gente veio para mostrar para vocês o que, de fato, a gente queria trazer como um diferencial, né? Então, primeira grande questão aí, tendência a mordido aberto, né? Eu posso utilizar uma coragem convencional? Eu devo utilizar uma coragem convencional? Segunda grande pergunta que muitas pessoas me perguntam atualmente. Eu acho que é uma das perguntas mais feitas pelos colegas. Devo utilizar mini implante de aço? Surgiu no mercado, né? Compro ou não compro? Eu vou te explicar direito essa dúvida. A outra, exame de imagem. O que é que eu devo avaliar a partir de um exame de imagem, né? Anestesia, a grande preocupação. Eu tenho medo de fazer um mini implante, porque eu não quero que meu paciente sinta dor. Meu paciente sentir dor, né? Quinta dica, sobre desvio de linha média. Tem muita gente fazendo muita coisa errada aí na clínica ortodôntica e que eu percebo, eu vejo pelo Instagram, pelo que os colegas dizem, né?
Sexto é sobre a biprotrusão. Eu preciso ter 4 mini-implantes para tratar uma biprotrusão. E, por último, ortopedia com mini-implantes. Se é preciso usar mini-implantes em ortopedia, e eu vou estar nessa aula te esclarecendo essas questões, tá certo? Se vocês quiserem fazer pergunta, como eu, mais uma vez, reforçando, eu tenho um colega aqui que está repassando essas perguntas do chat para eu estar podendo te responder. A gente vai ter o maior prazer de fazer isso nesse momento com vocês, tá certo? Vamos lá. Professor, eu cheguei nessa aula, adoro ortodontia, sou aluno de graduação, sou aluno de pós. Eu queria que você falasse um pouquinho, porque eu não sei o que é um mini-implante. Então, a maioria das pessoas que sabe o que é, mas eu vou só reforçar com vocês, né? É um microparafuso, certo? Ele pode ser de titânio ou de aço. E o objetivo dele é ser uma ancoragem. O objetivo dele é livrar efeitos adversos e conseguir otimizar a força da movimentação, né? Muitas pessoas chamam de DAT. Por que DAT, professor? Ancoragem temporária. Então, o mini-implante é uma ancoragem e trouxe um grande diferencial para as dicas que eu sei que é o que você tanto quer nesse momento. Passando rapidinho para vocês um slide que tem muita gente aqui do Pará, tem gente de Mossoró que está entrando agora, e aí eu queria poder te apresentar que a ortodontia convencional ela tem 4 fases, né? E de uma maneira bem rápida, para pincelar para vocês, alinhamento e nivelamento, biomecânica de fato, mecânica ortodôntica, finalização e contenção. Por que os mini-implantes eles entram aí num grande diferencial? Porque, de fato, gente, a mecânica antecipada, que a gente tanto fala para vocês, né, e tem sido falado sobre isso, que a gente lembra muito as mecânicas com mini-implante, né, eu consigo pegar as 2 fases do tratamento ortodôntico e não separar. Né, então, eu consigo fazer mecânicas de fio de Naitai, que é isso que a gente tanto tem falado para vocês, e que o mini-implante, nessa filosofia, com muita força. Então, vamos lá para as dicas, mostrando assim que dispositivo é esse que traz essa qualidade tão grande nesse momento. Mordida aberta, vamos lá. Quem é mordida aberta, pessoal? É o paciente dólico-facial, muitas vezes, ou o paciente que tem um hábito, né? Então a gente sempre lembra aí hábito e padrão esquelético dólico-facial como as grandes etiologias da mordida aberta ou tendência à mordida aberta. E por que a ancoragem convencional ela tem sido algo ruim para esse tipo de paciente? E por que o mini-implante ele entra com tanta força para esse perfil de tratamento, né? A gente lembra, pessoal, que o mini-implante ele tem 4 grandes indicações principais, mas não somente. Que eu vou trazer para vocês hoje, que é quando o paciente não tem os molares presentes, é dentulismo, o paciente dólico-facial, quando eu quero mecânicas mais rápidas e quando o paciente não quer colaborar, de fato, né? Então, muitas pessoas que estão aqui perguntando, professor, eu realmente tenho dificuldade de tratar muitas vezes mordida aberta. Eu tenho dificuldade, professor, de poder finalizar esses casos. Então, o que eu tenho para dizer para vocês é, quantas vezes nosso paciente com mordida aberta, ele também, por exemplo, não pode ser classe 2? Ou tendência à mordida aberta? Então, diante desses casos, o que acontece muitas vezes, pessoal, é o seguinte, a gente tem visto muitas pessoas querendo utilizar, por exemplo, numa classe 2, um elástico 516. Quem está aqui é ortodontista e tem prática clínica vai dizer assim, professor, eu concordo com você. O elástico 516 é impressionante como é a boca dos ortodontistas, né? Porque é simples encaixar no elástico. Mas eu te pergunto, será que essa mecânica, ela realmente é boa? Porque, pessoal, se a gente estiver avaliando aqui, ó, esse molar, ele extrui com essa mecânica. E essa extrusão, ela é considerável, né? A gente lembra, por exemplo, que o paciente com tendência à mordida aberta, ele não tem mordida posterior forte. Então, se esse elástico ele não é bom, se o efeito adverso de extrusão para a mecânica, por exemplo, de correção de classe 2 não é bom, eu preciso priorizar nesse momento uma ancoragem que não extrua molar. Então, vamos supor, dando aí uma primeira grande dica para vocês, se você quer tanto utilizar esse elástico no paciente com tendência à mordida aberta, por que não colocar um mini-implante entre os molares, um mini-implante alveolar? E por que não ancorar esse molar, por exemplo, com um amarrilho para esse mini-implante? Né? Então, se eu ancoro esse molar com um mini-implante, eu posso utilizar esse elástico à vontade, eu não vou ter extrusão de molar. E essa extrusão, ela tem várias contraindicações. A que eu quero trazer hoje aqui é a tendência à mordida aberta. Né? Então, muitos colegas vão dizer, ah, professor, mas eu já assisti várias aulas, e o ideal seria para um paciente de mordida aberta, eu colocar um extra alveolar nessa região e poder fazer uma mecânica em que eu possa, quando jogo o elástico para cá, distalizar molar e intruir. Bem, para um paciente classe 2 mordida aberta é perfeito, né? Intrusão de molar
já de cara você mata 2 coelhos com cajadada só nesse caso, né? Trata classe 2 mordida aberta, mas o que eu quero focar aqui para vocês é que a ancoragem convencional, ela não é boa. Professor, e a barra transpalatina? Vocês acham mesmo, pessoal, que para essa mecânica, uma barra transpalatina aqui, ela iria evitar esse molar destruir? Não, ela não evita. Então, de cara, já a primeira grande dica é, paciente com tendência à mordida aberta, o mini implante, ele é a melhor ancoragem. De fato, né? Há quem possa nessa live dizer, professor, e o AIB, e o extraoral, puxada alta. Quem usa, pessoal, hoje esse tipo de mecânica, né, paciente adulto, a gente sabe que ela não funciona. Então, primeira grande dica, mini implante é tudo que há de melhor para um paciente padrão de mordida aberta, porque a gente consegue fazer a intrusão de cara nos primeiros fios, eu não preciso esperar e já consigo tratar esse caso com muita facilidade, seja para ancoragem ou para mecânica. Próxima grande dica, vamos lá. Até agora, pessoal, quem quiser perguntar, o chat está aberto, a gente fica à disposição para vocês, para que vocês possam perguntar e tirar essas dúvidas que vocês possam ter. Vamos para a segunda dica, mini implante de aço. Então você pode chegar e dizer, professor, escutei falar demais sobre mini implante de aço. Realmente foi muito falado nos últimos tempos, né? Se a gente trazer todos os grandes asiáticos, né, que trazem os mini implantes, eles estão falando muito sobre esse mini implante de aço. O que eu tenho para dizer para vocês é que, de fato, quando eu penso em mini implantes maiores e em instalação de mini implantes maiores, muito se falou que esse mini implante tinha mais estabilidade. Então eu te pergunto, professor, é o buccal shelf, né? Extraoral, se eu lembrar do infrazigomático, tem mini implantes que eles são maiores, tanto de comprimento como de diâmetro. E aí a marca da Morelli, nos últimos tempos, ela começou a vender nas dentais, né? Então o mini implante de aço, a proposta é ele ser mais resistente e mais estável. Ou seja, ele fraturar menos o osso e ao mesmo tempo ele quebrar menos. Professor, como assim quebrar menos? Sim, o mini implante ele pode quebrar no ato da instalação, né? A gente sabe disso. Não é comum, mas pode acontecer. Então, os mini implantes de aço, né, ao contrário do de titânio, eles estão sendo apresentados agora como um grande diferencial, né? Que normalmente, como a gente falou para vocês, são os de 12 e 14 milímetros, diâmetro de 2. Mas vamos lá para a grande pergunta. Então, se esse mini implante ele entra nesse pilar zigomático e se for o de titânio ele pode quebrar, o aço dificilmente vai quebrar, né? Mas a maior grande indicação e o que quem criou esse mini implante quis vender para a gente, viu? O que é? Preste atenção que eu vou lhe dizer. É que o osso tinha maior estabilidade. Isso, na verdade, não é o que a literatura vem dizendo. Por quê? Porque na hora que eu penso em colocar esse mini implante de 12, 14 milímetros nessa região infrazigomática, né, eu sei que o que a literatura vem me apresentando como esse artigo, né, que é um artigo de uma revisão uma das melhores revisões sobre mini implante de aço que tem, é que ele não tem aparentemente uma maior estabilidade tão significativa assim. E aí você pode me perguntar, só um instante, o carregador, por favor, o carregador. E aí você pode perguntar, professor, mas o mini implante de aço não está sendo vendido mais caro? Tá, porque ele é maior. Mas se a gente parar para pensar, o aço é muito mais barato que o titânio, né? Então, se empresas aí daqui para frente trabalhar com esses mini implantes de aço, possivelmente os valores podem até ser diminuídos, né, da venda. Então, ele é mais resistente a quebrar? Sim, o aço ele é mais resistente. Mas ele é mais... a estabilidade no osso é melhor? Os estudos não mostram isso, tá certo? Então, a gente não pode repassar isso para o nosso paciente se a gente pensar na evidência científica. Não existe evidência científica que suporte. E quem hoje gosta de trabalhar com os mini implantes de aço, e estão falando muito bem deles, é mais pelo tamanho, né? Então, não é exatamente, pessoal, por uma questão de resistência ao osso. É pela questão do tamanho, sendo 12 ou 14 milímetros. Com licença. Pronto, vamos lá. Então, pessoal, então entendendo que o mini implante de aço ele tem sido trazido no mercado, né? A gente vai esperar em outros mini implantes menores até, talvez com preço de custo melhor. Tranquilo? Então, primeira dica foi sobre os pacientes dólico-faciais com tendência à mordida aberta, em que o mini implante ele é melhor, como ancoragem ou mecânica. Segundo, que os mini implantes de aço eles não têm, baseado em evidência científica,
uma melhor estabilidade no osso, como se vendeu inicialmente, apesar de que hoje os mini implantes de 12 e 14 milímetros que temos no mercado, eles são mini implantes de aço, né? Então, mais uma vez, se você quer comprar hoje eles, você compraria muito por uma questão de tamanho e não de estabilidade óssea e fixação. Tranquilo? Vamos lá. Professor, eu tenho muita dúvida sobre exame de imagem. Já ouvi falar que pessoas só pedem tomografia, tem outras pessoas que só avaliam por periapical. Como que é isso? Então, de uma maneira bem rápida para vocês, vamos lá. Mini implante, se ele for extraalveolar, ele é um mini implante que a gente tem uma tendência a avaliar por panorâmica ou tomografia. Se ele for um mini implante que ele é alveolar, a gente normalmente avalia por periapical. De uma maneira geral, essa é a indicação, né? Os extraalveolares, em alguns casos muito específicos, principalmente em paciente com perda dentária, dentulismo, casos mais complexos, a gente sugere uma tomografia, né? Como está sendo mostrado aqui para vocês. O que é importante a gente destacar nesse momento 3 milímetros de cortical óssea é o que melhor confere estabilidade. Então, todos os estudos de revisão sistemática, ele diz assim, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Não é o quanto o mini implante ele entra no osso, mas esse 3 milímetros de cortical óssea foi conquistada, né, no ato de inserir o mini implante. Então, se todo mundo parar para pensar nisso, a gente vai pensar assim, a qualidade óssea, a qualidade do osso que eu estou inserindo nesse mini implante, ela é melhor de avaliação, né, de estabilidade, do que o tanto que o mini implante vai entrar. Eu digo isso para vocês porque há muito tempo atrás se dizia assim, preste atenção, o que esse slide está falando. 6 milímetros é a inserção em que o mini implante vai ter estabilidade. Hoje o que é que se fala? Se esses 6 milímetros eu não tenho cortical, ele pode ficar instável em pouco tempo. Por exemplo, quem a gente lembra muito do paciente que tem pouca cortical óssea, eu costumo falar muito isso nas aulas, é a mulher pós-menopausada, né? Todo mundo sabe que existe aquele período de osteomalácia, pode ser que o paciente tenha uma qualidade óssea bem inferior, né? Onde a gente lembra a própria andropausa também, mas a menopausa ela é mais citada. Aí a cortical óssea ela fica bem fininha. Né? Se ela fica fina, pessoal, a cortical óssea, o osso fica frágil também. Então são casos aí mais difíceis da gente instalar mini implantes alveolares, tá certo? Então essa é a dica que a gente tem trazido para vocês aqui nesse momento, para que a gente possa ver. E tomografia, professor, é para esses casos mais complexos, né? Ou se você puder solicitar, para que você sempre possa avaliar o quão de inserção você pode fazer, e principalmente avaliando o cortical. Esse caso que eu vou mostrar para vocês, pessoal, é um caso que eu gosto muito de apresentar ele porque ele tem a tomografia final, né? Então, quando a gente avalia, por exemplo, para poder aproveitar e mostrar um caso para vocês, professor, eu quero ver caso clínico, né? É um paciente classe 3 com um apinhamento inferior grande, né? A gente percebe que o paciente ele tem muito apinhamento e a gente percebe que é um paciente que esqueleticamente ele tem um padrão para cirurgia ortognática. Então, para quem conhece, fez a avaliação, professor, eu avalio degrau maxilomandibular por Whitts, ANB, enfim. O objetivo daqui é dizer que mesmo em casos em que a gente observa que o paciente tem um perfil, né, mais ortognático, com essa tendência à mordida aberta, mesmo nesses pacientes, como a gente pode perceber inicialmente, com tendência à mordida aberta, a mecânica para mini implante, que livra esse efeito adverso de extrusão superior, ela foi capaz de corrigir a classe 3 e, na verdade, diminuir a tendência à mordida aberta, porque não houve extrusão do molar. Professor, quanto tempo foi esse tratamento? Foi 1 ano e 1 mês de tratamento. Então, a gente traz isso para vocês, esse grande diferencial, porque é o que a gente acredita muito hoje em mecânicas como mini implantes oferecendo essa qualidade. Professor, então teve muita reabsorção radicular, né? Foi tão rápido. Não, tá aqui a panorâmica final para mostrar para vocês que o paciente não teve reabsorção radicular. Professor, então se você usou mecânica para mini implante logo em mecânicas antecipadas, com o uso de muitos elásticos, então deve ter tido perda óssea. Não, porque a gente fez tomografia do paciente. E na tomografia mostrou que o osso estava preservado em toda a sua extensão. E aí a gente acredita muito que os mini implantes, por que é rápido? Não é porque é pesado, não é porque é uma força absurda, mas é porque eu consigo identificar os vetores de forças exatos para o paciente, né? Percebendo assim que inclusive o paciente teve uma melhora de perfil muito grande, né?
Então, a terceira dica que a gente trouxe para vocês nesse momento foi: se eu imagino o exame de imagem, eu vou lembrar que para mini implante, inicialmente, tomografia ou panorâmica para extraalveolares e a periapical para alveolar, a não ser que a gente identifique uma lesão, né? Se a gente identifica o início de uma lesão ou um seio maxilar mais complexo de se avaliar, a gente vai para a tomografia certamente. Tá certo, pessoal? Então, até agora a gente falou 3 dicas para vocês. Primeira, dólico facial e o paciente com tendência à mordida aberta, em que a ancoragem convencional ela não é boa. Segunda dica que a gente trouxe para vocês foi em relação a quê? Em relação à questão de... a gente trouxe o exame de imagem com vocês. E a gente também trouxe na outra dica, que foi em relação aos mini implantes de aço, né? Então, o mini implante de aço aí, como sendo... ele é um material mais barato, mas ele tem hoje sido vendido até mais caro, mas pela inovação, né? A longo prazo, a gente acredita que ele vai ser incluído nos mini implantes mesmo os menores, porque ele é um material mais barato e tem uma estabilidade muito semelhante ao titânio, tá certo? Vamos para a quarta dica, pessoal, que eu acho que é a dica que talvez a maioria das pessoas aqui estão dizendo: professor, essa é a que me pega. Porque, professor, eu tenho um medo muito grande de colocar um mini implante e o paciente sentir dor. Professor, eu tenho um medo muito grande de colocar um mini implante e eu perder o meu paciente ou ele ficar chateado comigo. Primeiro, que isso não vai acontecer, porque quando você entende que a literatura lhe diz que o mini implante é o melhor, você entende que você está oferecendo o melhor para o seu paciente. Não sou eu quem digo. Isso quem diz é a literatura científica. E por que o paciente pode sentir dor? Vamos lá. Primeiro, a gente pode ter um mini implante alveolar em região de osso alveolar ou extraalveolar em osso basal, seja mandibular ou maxilar. De fato, quando a gente vai dar anestesia, como é que lá em 2014, a primeira vez que eu tive contato, pessoal, com a literatura de mini implantes, que no Ceará estava começando a ser falado mais sobre isso, no Nordeste, né? Até mesmo os primeiros cursos de São Paulo estavam saindo com maior demanda, é que uma anestesia pontual na mucosa seria pronto, era só essa anestesia em região periosteal. Então não tem problema, vamos dar só essa anestesia e tudo bem. Recentemente foi falado até que só uma anestesia tópica resolveria, o que não é verdade. Isso não pode ser perigoso dar só anestesia tópica. Mas vamos voltar aqui. Ponto 1. Eu só dou uma anestesia local se as raízes elas estiverem mais afastadas ou se o implante ele for palatino. A infiltrativa, ou seja, a anestesia infiltrativa, a gente dá quando as raízes são mais próximas ou quando a gente está lidando com um caso mais tranquilo de infrazigomático buccal shelf, certo? Mas eu tenho que dizer para vocês que muitas vezes isso não é trazido na literatura, porque isso é a prática clínica, isso é o que a gente vê na clínica. Se meu paciente sente dor, mas a literatura científica me fala que eu tenho que dar só anestesia periosteal, eu quero oferecer uma qualidade para o meu paciente, né? E por último, eu daria troncular para aqueles casos de pacientes que ou estão com alguma região mais sensível, ou eu quero garantir zero incômodo, ou meu paciente fala: ó, doutor, eu sou mais sensível à dor. Então, a tronculada sempre vai ser uma forma de eu garantir que meu paciente não vai sentir nada. Mas se eu faço uma troncular, obrigatoriamente eu preciso fazer posteriormente uma radiografia. Vamos lá de novo. Se eu anestesio o meu paciente e o paciente não está sentindo o dente dele, eu preciso conferir no meu paciente que o meu mini implante ele não está tocando o ligamento periodontal. Esse aqui é um caso de uma tomografia que a gente pediu para um paciente, por um caso específico. Mas eu trouxe aqui para mostrar para vocês o seguinte: professor, coloquei um mini implante. Como que eu vou ter certeza que o meu paciente não vai sentir dor? Se a ponta do mini implante ela não está tocando o ligamento periodontal, entenda que eu não estou vendo a extensão do mini implante. Eu estou focando aonde? Na ponta do mini implante. Se essa ponta do mini implante, a quem entrou no osso e teve toda a sua trajetória de inserção até esse momento, eu não vou me preocupar. Eu vou solicitar um analgésico para o meu paciente. Certo? Então, nesse momento, o que eu tenho para dizer para vocês é: como é que você consegue garantir para o seu paciente? Bem, se as raízes forem muito próximas, não dê só anestesia periosteal. Seu paciente ele pode sentir sim, você vai dar uma troncular e você vai garantir com a periapical final, um exame de imagem final, que a ponta do seu mini implante não toca o ligamento periodontal. Certo? Então, isso é algo fundamental. Você não pode se desconectar dessa ideia.
Porque se você manda o paciente para o consultório, vai dar problema. Por último, professor, meu paciente ele é muito sensível à dor. Ele disse que não quer sentir zero dor. Essas pessoas normalmente são profissionais da área da saúde. Aqui no consultório, a gente, Jonathan está aqui, meu sócio, a gente tem visto muita gente da área da saúde sendo atendida aqui no consultório, e muitas vezes são esses pacientes, porque eles conhecem os medicamentos, né? Então, em alguns casos muito específicos, para vocês terem noção, eu tenho prescrito até Paco para casos em que eu sei que o paciente realmente pode sentir muita dor. Por exemplo, o Buccal Shelf, que é esse extra-alveolar em região mandibular, ele é um mini implante que realmente pode sentir incômodo, né? Eu não tenho como dizer aqui para vocês que não vai sentir, porque é o que a gente vive na prática clínica, né? E aí, por 3 dias de reparação, caso o paciente ele queira garantir zero dor, você fazendo, tendo um conhecimento bom, né, prático sobre esses mini implantes, você pode aí conferir um conforto para o paciente nesses primeiros dias, tá certo? Então, isso é um diferencial, é uma dica clínica que eu trago aqui para vocês também. Então, pessoal, vamos para a próxima dica que eu venho para trazer para vocês daqui, certo? A gente falou até então sobre paciente de mordida aberta, sobre mini implante de aço, falou sobre exames de imagem e também como fazer seu paciente não sentir dor, você tendo um conhecimento bom sobre inserção, mecânica e sobre controle desses seus pacientes, certo? Lembrando que o incômodo, gente, ele pode, nos 3 primeiros dias é o mais complexo, né? Mas por 1 semana ele pode ficar um pouco sensível ao mini implante, e aí você deve acompanhar seu paciente e ficar de perto dele para avaliar isso. Quando eu dou essa aula, doutor Jonathan, muitas pessoas dizem assim, Paco, pessoal, na prática clínica, o nosso paciente ele relaciona muito a gente à dor, né? Então, quando ele fica livre de dor, em casos complexos, como é o Buccal Shelf, como eu estou dizendo para vocês, ou que o paciente ele não quer, ele já avisa que ele não suporta sentir dor, às vezes é uma forma da gente conseguir trazer a queixa do paciente de fato para o nosso planejamento ortodôntico, né? Certo? Então vamos lá. Então a próxima dica, né? Vamos lá? Vamos lá, pessoal. Próxima dica é desvio de linha média. Gente, esse assunto eu amo dar. Inclusive a aula da pós-graduação, muitas vezes eu ministro aula de linha média, é uma aula que eu adoro ministrar essa aula. Por que isso? Vamos lá? Há muito tempo atrás, eu estava numa palestra de um psicólogo, ele me disse uma frase muito legal. Escute, doutor Jonathan. Ele me disse que quando a Alice encontrou lá o gato, né, e aí ele perguntou, ela falou, para onde que eu vou? Tinha muitos caminhos, né? E aí o gato falou, você sabe para onde você vai? Ela disse que não sabia. Ele, então qualquer caminho serve para você, né? E aí eu achei muito curioso essa cena desse filme, porque, primeiro, a Alice nos Países das Maravilhas, ela tá viajando. Ou seja, a realidade ali não está sendo colocada, né? Ela não está no mundo real. E isso me lembra muito o Elástico 516, né? Porque por aí o que eu mais escuto falar professor, todo mundo por aí só usa o Elástico 516 para corrigir classe 2, classe 3, desvio de linha média, e muitas vezes a gente sabe que, de fato, é uma solução em casos mais simples, né? Brandos, suaves. Mas será mesmo que ele funciona? Será mesmo que você que está aí, você faz ortodontia, você está colocando esses elásticos na boca do seu paciente e você não está nem olhando para o molar? Porque eu posso garantir para todo mundo que está assistindo essa live aqui agora, esse aulão, que 516, ele é um elástico que ele não funciona para casos mais complexos. Pode ser que você esteja colocando lá na boca do seu paciente esse elástico, né? Pode ser que você, junto a esse processo, esteja indicando muito esse elástico 516, de fato, né? Mas a gente sabe que na prática ele não corrige 100% do caso. Na verdade, em casos mais complexos, às vezes ele nem sai do canto. E isso se dá, pessoal, porque uma vez que o molar, preste atenção no que eu estou dizendo para vocês, se o molar ele estiver fora de posição, se eu tiver classe 2 de um lado e classe 3 do outro, principalmente quando, no meu caso, ele é mais complexo, o elástico ele é muito limitado, né? E aí eu brinco dizendo que é a Alice nos Países das Maravilhas, né? Achando que está tudo maravilhoso, ela está caminhando por lugares lindos, enquanto ela não está indo para lugar nenhum. Então, esse elástico 516, como ele é indicado muitas vezes para essa região anterior, na verdade, eu corrijo a linha média hoje mexendo no molar. Só que mexendo no molar não com elástico. Porque esse elástico aí, ele não mexe no molar com propriedade, né? Se a gente imaginar essa imagem daqui, a força em que eu vou jogar o molar superior para trás é muito fraca, porque o elástico primeiro toca no canino e vai se dissipando a força até o molar superior.
Tá, professor, você está me falando que não é o correto, que as pessoas estão fazendo muitas vezes essas mecânicas de maneira indevida. E qual é que é o correto, professor? Então mostre para a gente. O correto, gente, é a gente mexer em molar. O correto é, muitas vezes, a gente fazer toda essa distalização se baseando no quê? Em mini implantes extraalveolares, que eu posso fazer mecânicas para o molar e para a região anterior, e que eu possa, pessoal, mexer a arcada como um todo. Essa sim é uma mecânica de qualidade, tá certo? Essa é a mecânica que, de fato, eu consigo trazer para o meu paciente uma melhor qualidade de tratamento. Então, lá atrás, como a gente mostrou para vocês, voltando que a gente conversou para vocês lá atrás, é muito comum as pessoas me perguntarem dessa forma. Vamos lá. Professor, eu estou entendendo, você está querendo me dizer que se meu paciente aqui é classe 2, só o elástico 5,16 pode não resolver. Sim, por muitas vezes ele não vai resolver, principalmente quando o paciente já é essa classe 2, a partir de uma meia classe 2. E aí, qual é a solução para esse caso? É eu jogar uma mecânica diretamente no molar superior. Essa mecânica pode vir de mini implantes, pode ser de mini implante para gig, mas eu preciso ter uma força diretamente sobre esse molar. E aí eu vou conseguir tratar a questão da linha média. Eu lembro muitos casos, né, de pós-graduação de alunos que a gente tem o contato de conhecer. Lembrei agora de um caso do Helder, da turma 2 da Unicristo, de um paciente que tinha desvio de linha média, assim, uma coisa muito grande, e essa foi a conversa que eu tive. Helder, esse caso, a gente precisa trabalhar em molar, e o resultado foi muito positivo, né? Então a gente vê realmente que teve um diferencial muito grande. Outra forma de tratar, pessoal, que não seja por essa mecânica do mini implante diretamente, é com gig, né? A gente fala muito hoje, os gigs, eles são muito importantes. O gig também é conhecido como cursor. E aí, por exemplo, de um mini implante extraalveolar, eu consigo jogar um elástico em cadeia e conseguir fazer essa distalização do molar. Então, se eu foco no molar e eu não foco em um elástico intermaxilar, eu consigo promover para o meu paciente uma qualidade muito melhor. E aí, principalmente quando a gente está trabalhando com mini implante extraalveolar, né? Já que o implante alveolar nessa região iria travar o movimento do dente para trás ou para frente. Então, vamos lá para o slide que a gente estava conversando. Então, pessoal, de fato, esse extraalveolar, eu digo que é o que há. Assim, hoje todo ortodontista deveria saber instalar esses mini implantes, conhecer todas as mecânicas, né? Só de mini implante extraalveolar, a gente deve ter aí umas 5 diferentes mecânicas para distalização, uma focada em cada uma oclusão, que aqui é mais complexo a gente mostrar para vocês, né? Mas no curso a gente aborda isso com muita característica, a gente está... muitos devem saber, né, que a gente está promovendo um curso, né? E esse curso, com todos os detalhes, a apostila, tudo muito bem detalhado, de como os mini implantes eles podem se aplicar a cada situação, e eu digo que esses mini implantes extraalveolares, ele é a base para a gente conseguir ter uma ortodontia diferenciada. O contra-regra aqui, pessoal, está dizendo que tem umas perguntas que a gente vai ter que responder. Diga aí, meu chefe. Vamos lá, eu vou responder aqui, pessoal. 2017, vamos lá. Deixa eu ver aqui, rapidinho. Professor, então, para o MARP, é mais indicado usar o mini implante de aço pela resistência? Não, na verdade, o MARP, pessoal, o mini implante é de 8 milímetros, certo? E aí não existe ainda no Brasil, existem empresas ao redor do mundo, assim, é impressionante como muda muito o tipo de mini implante, então, não, porque não existe mini implante de 8 milímetros de aço, tá certo? E se um dia aparecer, a gente pode instalar. Vamos para a próxima pergunta. Tem alguma próxima pergunta? Tem não, né? Então, pronto. Então, essa questão acho que ficou resolvida para vocês. Se ficou claro, só repetindo, que um mini implante de aço só tem de 12 e 14 milímetros por enquanto, né? Sendo vendido nas dentais, no Brasil, estou falando do Brasil. E como não existe mini implante de 8 milímetros, que é o indicado para o MARP. MARP são 8 milímetros, os mini implantes no palato. Tranquilo? Tudo bem? Então, a gente não tem um tempo aqui ainda para falar de qual é a força que seria aplicada para cada uma dessas regiões, seja para a mecânica no gancho anterior, seja para o molar, ou seja para o gig, cursor do Vilela, para quem conhece, ou seja diretamente para o canino. Isso aí são palco para outros momentos, tá certo? Mas, de fato, o mini implante extraalveolar, ele corrige, como a gente pode ver nesses casos, muito, né? Doutor Jonathan, você talvez não saiba, mas aqui no consultório, o mini... Cadê? A Regina para estar uma hora dessa aqui com a gente, né? Para ela dizer, rapaz, esse mini implante eu nem sei o que é, mas esse mini implantezinho lá atrás,
é o pau que rola aqui no consultório, porque realmente a gente tem feito, posso dizer que talvez 60% a 70% dos pacientes têm esses mini implantes extra-alveolares, né? Praticidade, qualidade, previsibilidade, distalização com precisão, forças bem aplicadas, né? Vetores de força, e aí por aí vai. Vamos para a próxima dica. Tudo certo aí, pessoal? Tudo tranquilo por aí? Vamos para a próxima dica então, né? Até então. Quem quiser fazer pergunta pode estar mandando, enviando para a gente tem o prazer de responder, tá certo aqui para vocês, e a gente poder conversar melhor sobre esses mini implantes e como eles podem ser um diferencial. Então, linha média, quando você vê um desvio de linha média grande, lembre-se, é um caso possivelmente que eu preciso distalizar de maneira unilateral. Essa é a grande dica. E não um elástico 516, que a gente sabe que não é bem indicado, né? Pelo menos ele não sozinho nesse. Show? Doutor, qualquer pergunta aí é só você me passar que a gente vai responder. Vamos para a próxima dica, pessoal? Vamos lá. Biprotrusão dentária. Professor, essa parte aí você me pegou. Gente, não é fácil não. Esses diagnósticos eles realmente precisam ser muito bem estudados. A biprotrusão dentária, pessoal, muitas pessoas perguntam assim, professor, você está dizendo que esse mini implante extra-alveolar é o que há. Eu consigo puxar toda a bateria para trás. Mas e se meu paciente for biprotruso? Sem indicação de extração? Mais uma vez, sem indicação de extração. Como é que eu posso melhorar essa biprotrusão do meu paciente? Realmente isso é uma pergunta muito interessante. Eu estou trazendo aqui, pessoal, porque essa é uma pergunta que ela é tão comum das pessoas perguntarem para a gente no consultório odontológico, desculpa, na aula, né, sobre clínica ortodôntica. Professor, mas a biprotrusão eu preciso colocar 4 mini implantes, então vamos lá responder essa pergunta. De fato, pessoal, muitas vezes a técnica mais prática para tratar um paciente de biprotruso seria o quê? Eu instalar um mini implante extra-alveolar superior de cada lado, instalar um mini implante buccal shelf de cada lado, e eu conseguir aqui fazer uma mecânica pro arco de uma maneira pontual. Ou seja, o mini implante no primeiro quadrante iria distalizar o primeiro quadrante, certo? O mini implante em cima iria distalizar, por exemplo, os dentes de baixo, e eu teria 4 mini implantes nessa mecânica de distalização de uma biprotrusão, sendo algo muito previsível, como a gente está mostrando aqui para vocês, em um mini implante superior, que é um mini implante de aço, e em um mini implante inferior também. Mas, Sara, muitas vezes a gente tem que trazer para a realidade, né? Muitas vezes o nosso paciente, ou ele não pode, ou você acha que é muito invasivo, depende muito de cada caso, instalar 4 mini implantes. Então, qual é a dica clínica que eu trago para vocês, para que vocês não precisem instalar 4 mini implantes na boca do paciente? Vamos lá? É isso que eu vou mostrar agora para vocês. Primeira coisa, extração do terceiro molar precisa ser feita, né? Isso não tem o que a gente discutir nesse momento. Então, se a doutora Gabriela, a doutora Ellen, a doutora Luana está tratando os pacientes dela e não está extraindo terceiro molar, eu não vou ver melhora, porque a minha mecânica é de digitalização. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês, pessoal, é que muitas vezes esse paciente biprotruso, a gente pode instalar só 2 mini implantes. Os mini implantes, sim, eles seriam extra-alveolares, certo? Não pode ser alveolar, pelo menos não é o ideal, porque eu teria que reposicionar várias vezes o implante, o que não é legal. E aí o que é que eu faria? Se esse meu paciente ele é um caso de GIG, a gente não está aqui muito para dizer qual mecânica que vai ser utilizada a distalização, mas eu quero focar e explicar para vocês o quê. Então vamos supor que aqui, pessoal, eu vá colocar um GIG, eu poderia colocar um GIG inferior, ou mesmo um GIG superior, ou um GIG inferior, para utilizar para esse mini implante. Mas, se eu faço a distalização só do superior primeiro, teoricamente, em alguns pacientes, eu poderia cruzar essa mordida anterior. Todo mundo entendeu? Porque se meu paciente tem o dente de baixo e de cima para frente, se eu pego o dente de cima e jogo para trás, ele pode cruzar. Então, qual é a dica? Se eu posso fazer essas mecânicas de distalização, primeiro eu poderia o quê? Fazer uma mecânica para baixo. Então, eu iria aproveitar esse mini implante, eu iria pegar esse tubo e eu não vou colocar elástico em cadeia, eu vou colocar aqui um amarrilho. Eu vou amarrilhar esse tubo no mini implante. E daqui eu vou jogar um elástico, posso utilizar esse ganchinho bem aqui desse molar,
como uma ancoragem absoluta. Professor, como é assim como uma ancoragem absoluta? Eu não entendi. Vamos imaginar que esse molar está preso em um mini implante. Não tem como ele ir para frente. Se eu estou amarrando ele no mini implante, o mini implante estaria, na verdade, bem por aqui, pertinho, né? Se eu estou amarrando ele no mini implante, então eu vou entender que ele não vai para frente. E aí eu vou utilizar esse gancho como elástico para fazer o quê? Uma mecânica de um cursor inferior, um gig inferior. Aí esse gig vai jogar o meu molar para trás. Depois que eu fizer toda essa mecânica no inferior, meu paciente, que muitas vezes é classe 1, ele vai virar o quê? Um classe 2. Eu vou aumentar o overjet na frente dele. Posteriormente, em uma segunda fase, ou seja, só em uma segunda fase, com os molares inferiores já para trás, eu vou fazer o que no superior? Agora que eu vou fazer a distalização do superior. Eu vou tirar esse amarrilho e eu vou aproveitar esse mini implante extraalveolar para jogar o molar superior. Ou seja, preciso ter 4 mini implantes para tratar um paciente biprotruso? Não. Mas, se você coloca 2 superiores, você vai precisar fazer um tratamento por fases. Ou seja, a primeira fase, você distaliza o inferior e na segunda fase, você distaliza o superior. Há quem pergunte o seguinte, professor, mas espera aí, eu não posso aproveitar esse mini implante e jogar 2 elásticos em cima dele? Não vai se encaixar? Pessoal, não. Não encaixa 2 mini implantes e a explicação é a seguinte. Se a gente voltar para o mini implante, para o slide lá de trás, a gente vai poder ver o quê? A gente vai ver que o mini implante ele fica muito angulado. Esse mini implante ele fica na inclinação de até 70 graus, por volta de 70 graus. Então ele fica tão inclinado para baixo que, infelizmente, aqui não encaixa dois elásticos. O primeiro elástico encaixa, e quando o segundo elástico tenta encaixar, ele vai fazer o quê? Ele vai sair de posição. Como o cearense fala, vai escapulir. O elástico ele não vai fixar, não vai ficar presinho. Então, infelizmente, não é uma mecânica que encaixa 2 elásticos. Por isso que a gente tem que fazer por vez, tá certo? Então, a pergunta da vez para aquela dica é a seguinte, professor, biprotrusão, eu preciso de 4 mini implantes? Não, só 2 mini implantes superiores, eles são capazes de ancorar o meu molar, o amarrilho no mini implante, e eu consegui utilizar esse meu tubo como uma ancoragem. Agora, o que é importante que se explique? Se eu estou fazendo essa mecânica, o meu mini implante extraalveolar, ele precisa ser o mais distal possível. Por quê? Porque o amarrilho, ele precisa ser uma força contralateral ao elástico que vai ser utilizado, certo? Isso aqui é amarrilho, e aqui seria um elástico, por exemplo. Show, pessoal? Então, a dica é essa. Sim, eu posso trabalhar com mini implantes, tratando biprotrusão com 2 mini implantes extraalveolares. Até agora tudo certo? Alguma pergunta? Tudo tranquilo? Pessoal, fiquem à vontade de perguntar, viu? A gente está aqui para ajudar mesmo, para poder quem quiser participar, fazer uma pergunta, e a gente fica aqui à disposição para vocês. Gente, eu acho isso incrível. Porque eu vou dizer para vocês, no passado, o que é que se fazia? Extraía. Então, a extração, a gente sabe que ela não é tão simples, né? A mecânica de extração, sendo a distalização para mini implante um grande diferencial no consultório odontológico. Vamos para a próxima dica. Próxima e última dica. Ortopedia com mini implantes. É preciso, professor? É necessário? Eu vou lhe dizer que sim, com certeza. Agora, entenda o que eu vou lhe dizer para você entender por que você vai conseguir oferecer um tratamento diferencial no seu consultório. Por diversas vezes, chegam pessoas como a Sandra Yara. Essa pacientezinha, pessoal, ela é uma paciente bacana, colaboradora, mas essa paciente ela tem por volta de 12 anos de idade. O que a gente precisa entender é que mesmo que a menina não tenha menstruado, mesmo que a menina esteja naquela época maravilhosa para a ortopedia, que é o pico máximo de desenvolvimento, para a maxila isso não é uma verdade. Se a gente imaginar, lá no crescimento, quando a gente fala assim, a maxila começa a crescer com 6, 7 anos. E ela para no pico, por volta do pico. Então, se a gente está tratando maxila na fase do pico, na verdade, eu estou no final do crescimento da maxila. Então, qual é a melhor idade? Preste mais, todo mundo precisa
absorver essa informação com muita precisão. Qual é a melhor idade para tratar maxila? 8 anos de idade. 8 anos de idade, ao contrário do que muitas pessoas falam, né? Ah, o pico é ótimo para tratar ortopedia dos maxilares. Epa, peraí. Mandíbula, maxila, a melhor idade, 8 anos de idade. E se a gente parar para pensar que 8 anos de idade é a melhor idade, eu vou lembrar e entender que uma menina que está no pico, ela não está mais na fase ideal de ser tratada maxila. Professor, mas calma aí, peraí. Eu tenho um paciente no meu consultório da cidade, 11 anos de idade. Eu ia utilizar máscara facial, eu ia utilizar um turô, né? Vamos supor. Para o paciente classe 3, que é o que eu vou trazer aqui hoje para vocês, para essa paciente, a máscara ela não é bem indicada. Óbvio que em consultório a gente faz uma última tentativa, mas o prognóstico ele não é bom. Ele não é um prognóstico excelente. Então, entendendo que ela tem um perfil esquelético para esse problema, entendendo que esqueleticamente ela tem um degrau que justifica uma ortopedia, entendendo que a idade dela não é compatível com um bom prognóstico, eu preciso pensar assim, então o que é que eu vou oferecer? Uma cirurgia ortognática? E aí muitas pessoas daqui têm filho, têm sobrinho, tem, como hoje está na moda, né, doutor John? Eu sou Dinda, né? Eu sou madrinha, quantos, ou afilhados, pessoas que a gente tem um carinho muito grande por essas pessoas. Será que a gente vai bater o martelo que quer fazer uma cirurgia ortognática nessas pessoas se eu tenho uma saída? Que saída é essa? A saída é uma ortopedia com implantes. Então eu olho a estrutura da boca do meu paciente, eu entendo que a idade não é o ideal, mas que essa pessoa precisa ser tratada ortopedicamente, e eu vou associar na minha mente que ela precisa utilizar uma ortopedia eficaz e 24 horas por dia. Ah, professor, mas eu vou tentar convencer meu paciente a usar essa máscara 24 horas por dia. Na era digital que a gente se encontra, em que as nossas crianças se filmam. Muitas crianças hoje de 12 anos fazem lives no Instagram, a gente vê isso nos nossos pacientes, né? Então, as pessoas abrem o canal do YouTube, ou seja, tá vendo, doutor? Eu tô até um pouco atrasado, viu? Porque os pacientes, as crianças em consultório, quem tá aqui sabe que é verdade, né? As crianças já têm, hoje em dia, canal no YouTube, tem tudo. Ou seja, as crianças já estão muito para frente. E aí o que acontece, pessoal, é que a gente tem que entender que ela não vai usar 24 horas por dia, certo? Não vai. Olha que se for juntar todos os pacientes de pós que eu já pude acompanhar, de consultório, lá da pós-graduação, quem usa muito bem ortopedia usa 14, 16 horas. Quem usa muito bem. Só que a ortopedia para maxila, para essa criança, ela precisa ser 24 horas por dia com forças muito concêntricas, com forças muito bem pontuadas, vetores de forças perfeitos para essa condição, já que ela não é uma idade boa, né? Então, o que foi feito para ela, eu vou mostrar para vocês, é associar técnicas, né? Então, professor, mas eu vou convencer a minha paciente de 12 anos a usar 24 horas por dia. Aí eu coloquei a Alice nos Pais das Maravilhas de novo, para dizer assim, você está sonhando, então, né? Porque não é a realidade, né? Criança usando 24 horas por dia essa mecânica. Então, qual é uma possibilidade viável? É a gente conseguir, pessoal, fazer uma mecânica para mini implante. Ah, professor, é muito complexo. Ah, professor, mas é muito difícil. Não é. Pessoal, a maior complexidade que existe no manhã são muitos detalhes. A maior complexidade, sabe qual é? É você saber anestesiar uma criança. Que às vezes é uma criança um pouquinho mais velha, vamos dizer assim, né? 11, 12 anos, que muitos aqui têm habilidade para isso, certamente, são ótimos clínicos em relação a isso. A maior complexidade é você anestesiar uma criança, porque o aparelho mesmo, ele não é complexo, assim, da sua maneira de instalação, vocês já sabem fazer Hase-Hirax, então existe, você já domina, né? Então, existem algumas peculiaridades desse aparelho, que é a moldagem de transferência, como instalar, como deixar ele bem presinho, né? E os detalhes da força. O Dr. John trouxe aqui, pessoal, acho que a pergunta de alguém, deixa eu ver aqui. Beatriz. Pronto, vou ler aqui a pergunta da Beatriz. Professor, mas para a retração dos anteroinferiores, eu poderia colocar o elástico do molar superior para o canino inferior? Beatriz, essa é uma pergunta que eu vou lhe dizer que depende do quão inclinado está o molar. Na verdade, isso depende de alguns aspectos, como, por exemplo, quão a massa dentária do paciente,
se o molar está inclinado, porque o que é dito... Eu vou voltar, pessoal, para poder responder a pergunta da Beatriz, tá certo? Bom, a pergunta da Beatriz, ela fez o seguinte, ela está perguntando aqui, nesse caso, da biprotrusão, né, pelo que eu estou entendendo. Beatriz, se for isso mesmo, você avisa para a gente, tá certo? Ela está perguntando se a gente ancorar esse tubo em um mini implante extraalveolar, ela está perguntando se eu não poderia jogar o elástico daqui para cá. Eu vou lhe dizer que depende de qual é o problema. Se o problema é esse molar, o molar inferior, pessoal, é um touro na boca. O molar inferior ele precisa de uma força de 300 gramas força, no mínimo, para ele conseguir ter um movimento de distalização. Que, na verdade, o molar inferior ele tem mais verticalização do que distalização. Tá certo? É mais a parte da... o molar inferior ele mais verticaliza, é isso que eu estou querendo dizer, do que distaliza de fato, né? E aí eu vou dizer que é uma mecânica que pode ser utilizada, mas ela é um pouco limitada. Ela é limitada porque se eu não mexo no molar, eu não consigo jogar a bateria anterior e inferior para trás. Esse foi o caso clínico que eu mostrei do paciente da tomografia, né? A gente fez uma mecânica inferior com um jig, um cursor, e aí toda a força ela era jogada por um molar. E aí esse molar ele foi distalizando, daí que eu consegui trazer os dentes anterior e inferiores para trás, porque o molar foi para trás, né? Então, é isso que a gente quer mostrar para vocês. Então, vamos supor que você diga, professor, mas o meu paciente tem alguns diastemas na boca. Então, se ele tem diastemas e espaços na boca, esse elástico 516 que você propôs pode ser uma possibilidade, né? A Beatriz está perguntando aqui assim, isso depois de distalizar o molar inferior com cursor. Eu estou entendendo. Sim, pode ser sim. Mas você tem que lembrar que quando você faz essa distalização do molar, o próprio lábio, a própria força, normalmente já começa a jogar esses molares para trás, entendeu? E o ideal, quando você vai fazer a retração dos dentes antero-inferiores, é que você ancore o molar inferior. Ou seja, se você solta esse molar com diastemas entre os prés, ele pode voltar também. E aí o ideal seria você retrair a bateria anterior ancorando o molar junto a essa mecânica, para ele não sair de posição. Tá certo? Vamos lá. Então, pessoal, em relação a esse caso, ficou claro? Qualquer coisa você me pergunta, tá certo? Então, o seu comentário é se você está ancorando o molar, sim, você poderia utilizar esse elástico 516 como forma de fazer a retração da bateria anterior. Então, nessa paciente, essas ancoragens aí é como se fosse um marco superior, e a gente pode ver que existe uma mecânica de uma barra, certo? Essa barra, ela foi idealizada por um professor do Brasil, e aí ela é uma barra que eu consigo ancorar um elástico intrabucal e a criança não parece que está usando o aparelho. Então, a gente consegue oferecer. Isso aqui é, inclusive, um artigo que a gente publicou na OrthoScience, né? A nossa equipe aqui de Fortaleza. E aí a gente consegue ver que a criança utiliza. Esse elástico ela utiliza durante o dia completo. Quando ela vai dormir, é que ela usa a máscara facial. Então a máscara facial, que até então era falada que era para usar 16 horas por dia, né? Por isso está a brincadeira da Alice, agora ela utiliza durante todo o dia esse elástico interno e ao dormir só o aparelho da máscara facial. Então é uma combinação, né? É uma combinação de fato. Professor, e tem resultado nessa idade? Porque você me disse, professor, que nessa idade o prognóstico não é bom. O que a gente tem para dizer para vocês, pessoal, é que esse aparelho, tudo implantado com mini implante, né? Todo com essa implantação. Então, a gente utiliza os elásticos intrabucais, utiliza para dormir a máscara facial, e a gente observa, por exemplo, pessoal, aqui ela utilizando os elásticos. A gente consegue observar que na terceira manutenção, ou seja, se contar do dia da instalação, teve 3 manutenções, ou seja, teve o controle do caso e o paciente já está praticamente descruzado. Quando a gente conhece essa mecânica e a gente vê que o prognóstico não é bom, diante desse resultado, pessoal, a gente consegue observar que, de fato, a gente consegue ter um resultado muito bom para pouco tempo. Professor, e por que essa mecânica ela é tão boa? Porque ela é 24 horas por dia. A primeira grande questão para apresentar para vocês é porque ela é 24 horas por dia. Eu consigo fazer com que meu paciente utilize 24 horas por dia. E a gente tem alguns pacientes em consultório que a gente vem trazendo, vem tratando, e ela se torna uma solução maravilhosa para esse paciente, não é?
Esse tratamento ele tem sido validado já na literatura. Ela substitui as mini placas e a gente consegue oferecer para o paciente uma boa qualidade de tratamento, tá certo? Até então, eu acho que está tranquilo. Não tem mais alguma pergunta, doutor? Não tem, não? Não, né? Tudo direitinho, né? E aí, pessoal, eu queria aproveitar até o momento para dizer para vocês uma notícia maravilhosa, né? Para quem sabe, a gente está divulgando os cursos, né? Esses cursos de mini implantes, tem a parte prática que é fantástica. E em Belém do Pará, a gente já está praticamente com as últimas vagas. Então, na verdade, a gente está faltando aí 4 vagas para fechar nossa turma. Um curso que vai acontecer praticamente daqui a 2 semanas, né? Então, a gente vem trazendo para você. Você que é de Belém do Pará, que você está aqui nessa aula, né? Que eu sei que tem pessoal de Belém do Pará aqui nessa aula assistindo, e para a gente fica muito grato. A gente quer dizer para vocês que a gente tem uma proposta para você, para participar do curso, exclusiva para essa live. Então, assim, o que a gente vai dizer para vocês é que hoje a gente percebe que os cursos que estão sendo promovidos de mini implante, né, que são 2 dias, 4 turnos, que realmente a gente pega na mão com o aluno, esses cursos de 2 dias, que fala de instalação, a mecânica, no Brasil, ele está aí sendo por volta de 1.500 a 2.000. Né, realmente é o valor, porque a gente fez uma pesquisa de mercado para isso. Então, para Belém, você que está assistindo hoje aqui essa aula, a gente quer lhe dizer que, de cara, 37% em cima desse valor já está abatido, e o curso ele está 950, né? É um curso que a gente consegue parcelar, inclusive. Então, além dos 37%, a exclusividade desse momento é você também poder parcelar esse valor, que é 950, de 8 vezes sem juros. Mas é importante dizer para vocês, pessoal, pessoal que está em Belém do Pará, que essa promoção ela é só até amanhã. Então eu vou deixar aqui o link para vocês, né, na conversa, no chat, o link da Natália, né, a Natália está fazendo essa divulgação, eu fico feliz por ela estar aqui, porque a nossa equipe está toda presente, né, que acompanha a gente, que faz as inscrições, e dizer que além disso ainda tem outra questão. Então você pode perguntar assim, professor, mas só para eu ter noção, quanto é que fica a mensalidade parcelada? Ficariam 8 vezes de R$118, que a gente considera que é um valor muito bom, né? A gente está trazendo material muito bacana, tem a apostila, e além de você pagar R$118 por mês e ter acesso ainda à apostila, você também vai ter direito a uma mentoria online. Então, Belém não é uma cidade que eu ministro aula corriqueiramente, né? E aí tem essa oportunidade de ter essa mentoria, que você vai poder trazer seus casos clínicos, a gente vai ter uma paciência muito grande de explicar o passo a passo, e também mostrar o passo a passo de outros casos clínicos complexos. Aí essa mentoria sendo feita depois do curso. Então você vai assistir o curso e a gente vai poder marcar posteriormente sobre isso com uma oportunidade única, mas é só até amanhã. Explicar para vocês que a live ela não vai estar disponível, então quem não pôde assistir nesse momento, infelizmente, né, ficou aí uma oportunidade, mas aí fica um curso aberto, e para quem é do Belém que está aqui com a gente, participando, pode estar fechando essa parceria com a gente, que é realmente a parceria única, né? Vocês que pesquisam, que conhecem, sabem que não é, o que a gente está falando não é mentira. E aí essas parcelas 118 seria uma oportunidade muito boa para você, tá certo? Então eu vou estar finalizando aqui. Sim, olha aí, é verdade. Olha aí, até me esqueci desse ponto. O mini implante, pessoal, hoje ele é vendido a mais ou menos, repassado para o paciente, né, por volta de R$400. Então, quem conhece o mercado sabe que é esse valor. Tem até clínica popular, doutor Jonathan, aqui em Fortaleza, que é R$400, né? Para você ver como é um dispositivo muito valorizado, inclusive em clínicas populares. E aí, com 2 mini implantes, basicamente, você praticamente já está pagando o custo, né? Então, realmente uma oportunidade muito boa. E eu costumo dizer que é o seguinte, o mini implante, ele é o futuro da ortodontia, que já é o presente. É uma forma de dizer que já muita gente fala, vai crescer muito, mas já é o presente, né? E realmente quem não está aprendendo sobre isso, quem não entende, não sabe instalar, não sabe as nuances, realmente está fora do mercado de certa forma, né? A gente não tem como fechar os olhos para isso. Tá certo, pessoal? Tudo tranquilo. Dizer para vocês que eu vou estar mandando agora aqui o link da Natália, né? Pessoal que está em Belém, então você pode clicar e falar diretamente com ela. E dizer que eu fico muito feliz, pessoal, com todo mundo que estava aqui, poder participar. Eu fico muito feliz que todo mundo pode participar. Tem pessoas aqui que eu já estou sabendo. Além de Belém, tem muita gente de Mossoró, Rio Grande do Norte. Tem muita gente também aqui em Fortaleza, né? Acabei de mandar para vocês, pessoal, no chat, tá certo? O link da Natália, é só você copiar. Eu acho que aqui ele está distribuindo em 2. Deixa eu ver aqui. Tá certo. Deu certo direitinho, né? Então pronto, show de bola, pessoal. E aí eu vou também abrir um espaço para tirar dúvidas. Alguém quer fazer alguma pergunta?
dizer que tem muita gente aqui, ex-alunos, muita gente conhecida. E aí, pessoal, vamos ver. Doutora Cleice aqui comentando. Fico muito feliz, pessoal, que está todo mundo aqui presente, muita gente participando, muitos colegas de profissão também, né, que eu conheço há muito tempo. Show de bola. Pessoal, então, se não tiver nenhuma dúvida, eu quero dizer só para vocês que a gente foi muito feliz de ter participado desse momento, compartilhado um pouco com vocês, né? E aí a gente podendo conversar sobre esse dispositivo. Teremos outras oportunidades, certamente, né, de conversar melhor sobre as mecânicas que têm feito um diferencial tão grande. Se alguém me perguntar hoje, professor, por que no seu consultório você oferece uma ortodontia completamente diferenciada? Eu vou lhe dizer que uma das principais explicações é porque os mini implantes ortodônticos eles conseguem conferir estabilidade, mecânicas de estabilização com estabilidade, previsibilidade, que a ortodontia convencional não tem. A ortodontia convencional, pessoal, não tem muita previsibilidade de algumas mecânicas, né? E além de conseguir dar um tempo de tratamento mais rápido para o nosso paciente, que para mim isso é um dos grandes diferenciais aqui do consultório. Muitas pessoas até vêm aqui no consultório. Ah, professor, eu estou vindo aqui, tem muitos dentistas com pacientes também. Já vi até algumas pessoas daqui que estavam respondendo que são meus clientes aqui do consultório, né, pacientes, porque o tempo do tratamento é mais rápido, né, de fato. Tá certo? Então, pessoal, fica minha gratidão por todo mundo que participou. Tamo junto, até a próxima. E a Rita perguntou se tem data para o curso em Fortaleza. Isso aí são cenas dos próximos capítulos, doutora Rita. Vamos aguardar. Né? Esse ano aí, quem sabe está vindo um curso aí, nos próximos meses a gente tem que avaliar. Até então, certo, a gente tem mesmo os cursos de Belém e de Mossoró. Tranquilo? Pessoal, um cheiro no coração de todo mundo, fiquem bem. E aí já tem gente que estava comentando, dizendo assim, professor, eu tenho que assistir Big Brother. Já estão comentando, pensando no Big Brother, no paredão, né? Pois, pessoal, tudo de bom, viu? Fiquem com Deus. Até logo mais. Tchau.